Você manda mensagem para o seu chefe e ele demora 3 horas para responder. Nesse tempo, sua cabeça já criou 5 versões diferentes do que isso significa. Na primeira, ele está irritado com você. Na segunda, você vai ser demitido. Na terceira, você já pensa que a vida vai ter que recomeçar. Tudo isso em poucas horas, sem evidência nenhuma. Se você se reconheceu nisso, esse vídeo é para você. Porque nele, a gente vai explicar por que existem pessoas que são viciadas em imaginar cenários fictícios. Primeiro, vamos nomear o que está por trás disso de forma certa. Porque tem uma diferença entre duas coisas que parecem iguais quando olhadas do lado de fora. A primeira é a divagação mental. Essa é aquela em que você está numa reunião, o chefe fala e daqui a pouco a sua mente foi para uma lista de compras de supermercado. Essa divagação é normal, é o momento em que o seu cérebro está se desfocando por alguns segundos. A segunda é diferente, ela se chama devaneio. No devaneio, você não só viajou, você construiu uma narrativa inteira por trás do pensamento, com personagens, com conversas e com consequências emocionais reais. Como, por exemplo, sentir raiva de uma situação que não aconteceu ou comemorar uma vitória que não existe. A maioria das pessoas passa por isso e é mais comum do que você imagina. Entretanto, o problema começa quando esse hábito vira quase 100% do seu funcionamento no dia a dia. Quando você está no devaneio, tem uma rede inteira do seu cérebro que fica acesa. Os neurocientistas chamam de rede de modo padrão. Ela é responsável por memória autobiográfica, introspecção, simulação do futuro, construção de cenários da vida. Essa rede te faz planejar, revisitar experiências e aprender com elas. O problema é quando essa rede fica 100% ativa. Porque o devaneio excessivo, esse padrão de criar universos cada vez mais complexos, com personagens que envelhecem com você, com narrativas que se ramificam por anos, esse devaneio não é só usar a rede de modo padrão da sua mente. Na verdade, é ficar preso dentro dela sem conseguir sair. E tem um motivo para isso acontecer. O mundo imaginário oferece algo que o mundo real raramente dá: controle. Na sua fantasia, você ganha o debate que perdeu. Você recebe o reconhecimento que nunca veio. Você revive a situação e age diferente. Ou seja, você tem poder sobre o que acontece, mas na realidade você não tem esse controle. Então o cérebro aprende que o mundo interno é mais seguro, mais gratificante e mais previsível, e aí ele começa a preferir ele. E caso você esteja se perguntando o porquê disso, eu te explico. O nosso sistema de recompensa está apenas fazendo o que foi programado para fazer, que é buscar o que causa menos dor e mais prazer. Logo, esses devaneios viram uma espécie de droga de baixo custo e com alto alívio imediato. Mas quando isso vira um problema de verdade? Existem sinais perceptíveis? Bom, tem uma linha e ela é mais fácil de cruzar do que parece. O devaneio normativo, aquele que a maioria das pessoas tem, é ancorado em possibilidades reais. Ou seja, imaginar como seria ganhar uma promoção, revisar mentalmente uma conversa difícil ou planejar uma viagem. Tudo isso tem um pé na realidade. Já o devaneio excessivo cruza essa linha em 3 dimensões. Primeira, frequência. Aqui o devaneio não é às vezes, é várias vezes por dia em qualquer contexto, no trânsito, na reunião, no jantar com a família. Segundo, intensidade, onde as reações emocionais são reais. Você ri sozinho, você fica com raiva de algo que não aconteceu, ou até chora por uma perda imaginária. Terceira, impacto. Aqui você começa a perder as coisas reais por causa do tempo e da energia que vai para o mundo interno. Prazos,
conversas, relacionamentos, oportunidades. A pesquisadora israelense Nirit Sofer-Dudek, uma das principais referências no estudo do devaneio excessivo, identificou algo ainda mais significativo em uma parcela das pessoas com esse padrão. Ela diz que os personagens que vivem nesses cenários fictícios começam a parecer ter vontade própria, que, por sua vez, pode fazer com que a narrativa escape do controle do criador do pensamento. Pensa bem nisso. Você criou o mundo, mas o mundo parou de obedecer você. Quando o mecanismo que deveria te dar controle começa a te tirar controle, você está no território da psicopatologia, não da imaginação saudável. O devaneio excessivo se sustenta por um ciclo de 3 partes. O gatilho, que pode ser desconforto, estresse, incerteza, medo de errar, solidão, rejeição. A fuga, onde o devaneio oferece alívio imediato. A mente vai para o mundo interno, onde é mais seguro. E o reforço, onde o alívio ensina o cérebro que aquilo funciona, e da próxima vez que vier desconforto, a rota já está mapeada. É praticamente o mesmo mecanismo de qualquer dependência comportamental. A pessoa que vive no devaneio não está sendo preguiçosa. Ela está usando o recurso mais eficiente que o seu cérebro conhece para lidar com o que é difícil demais. O problema é que quanto mais eficiente o recurso, mais difícil é desenvolver outros. É como depender só de elevador por anos. Na hora que o elevador quebra, você descobre que suas pernas não têm mais o preparo que precisavam para descer uma escada. A vida real fica esperando do lado de fora, enquanto você mora no andar de cima. Aqui tem uma coisa importante para entender antes de qualquer técnica. Você não vai resolver isso tentando parar de imaginar. Tentar suprimir pensamentos é como tentar não pensar num elefante rosa. O pensamento volta mais forte. Estudos de regulação emocional mostram que a supressão aumenta a ativação, não diminui. O que funciona é diferente e tem etapas. Primeiro, nomear o que está acontecendo. Aqui você deve tentar puxar para a consciência e dizer: eu estou devaneando agora. Isso não é para julgamento, mas sim para observação. Quando você nomeia, você ativa o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que avalia e que raciocina. Isso já interrompe parcialmente o ciclo automático desses pensamentos. Segundo, separar o fato da suposição. Se a mensagem demorou 3 horas para chegar, isso é um fato. Mas as 5 histórias cheias de paranoia que você criou na sua cabeça são pura suposição. Percebe a diferença? Quando você para e se pergunta: o que eu realmente sei de verdade sobre isso? É como se você puxasse o freio de mão da sua mente. Essa pergunta simples corta o mal pela raiz e impede que um pequeno gatilho vire aquela bola de neve de ansiedade. O terceiro passo é o que a gente chama de trazer a cabeça de volta para a terra. E calma, não tem nada a ver com meditação zen. É bem mais simples. Basta olhar ao redor e nomear em voz alta 5 coisas que você está vendo agora. Esse exercício bobo tira o foco do barulho que está dentro da sua mente e te obriga a prestar atenção no mundo real. Quarto, ação pequena e concreta. A verdade é que a nossa mente só começa a viajar quando a gente está parado, na inércia. Por isso, dar um tranco no corpo com qualquer tarefa simples, como finalmente responder aquele e-mail chato, levantar da cadeira ou ir até a cozinha beber um copo de água, já coloca o seu corpo em movimento. Essa ação quebra o feitiço do pensamento e força a sua atenção a voltar para o presente. Quinto, limitar o tempo de reflexão deliberadamente. E veja bem, isso não é tentar engolir o sentimento ou fingir que o problema não existe. É simplesmente dar uma ordem clara para sua cabeça.
Beleza, você tem 15 minutos para fritar e pensar nisso. Depois desse tempo, ou a gente resolve, ou a gente larga de mão. Claro que você não vai conseguir um controle perfeito logo de primeira. Isso é treino, igualzinho a ir à academia. E assim como um músculo, a sua mente melhora com a repetição e a constância do exercício, e não tentando resolver tudo na força bruta em um único dia. Então, para encerrar a nossa conversa, imaginar cenários na cabeça não é um crime, mas ele vira um problema quando a suposição vira uma rotina. Talvez você não tenha escolhido esse padrão de comportamento, mas o seu cérebro só fez o que ele foi programado para fazer. Achou um atalho rápido para fugir da dor e do estresse. Mas a gente sabe que esse atalho cobra um preço caro, pago em parcelas invisíveis como roubar o seu foco, desgastar seus relacionamentos e tirar você do momento presente. Mas como você já viu, se o seu cérebro aprendeu a funcionar assim, ele também pode aprender a agir de outro jeito. Só que isso não acontece da noite para o dia e nem na força de vontade. Acontece entendendo o mecanismo e treinando as alternativas. Se você quer ir mais fundo nisso, entender como a rede de modo padrão funciona na prática, como construir regulação emocional real e por que os seus padrões de pensamento estão ligados a hábitos que você nem imagina que são hábitos, esse é o trabalho que a gente faz dentro do RD. Temos aulas exclusivas falando sobre isso. Lá você aprende a usar neurociência aplicada ao seu dia a dia, com método, com comunidade e com os professores te guiando de perto. O link de acesso está na descrição do vídeo ou no QR Code que vai aparecer agora na tela. E antes de você sair, me conta aqui nos comentários qual foi a história mais absurda ou a imaginação mais complexa que a sua cabeça já transformou em um filme de cinema do absoluto nada. Comenta aqui embaixo. Eu vou adorar ler a sua resposta. E não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima!